Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre PMLL11, o Fundo de Shopping da Pátria, o antigo Mall 11, um fundo de shopping da Genial. Então, aqui provavelmente vocês vão me ouvir falando mais aqui de PMLL porque realmente o fundo está bem interessante, entregando aqui um yield acima da média, pagando bem mais do que a média dos fundos de tijolos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui, mostrando para vocês a questão do yield de PMLL. Ok? Então, aqui com rendimento de R$ 1 por cota, a gente está falando aqui de cerca de 0,94% ao mês. Então, esse daqui é um valor bem elevado, tá? E o melhor de tudo é que esse rendimento ele não é tão dependente de ganho de capital, porque tem vários fundos aí que estão pagando até próximo a isso. Vou até citar o exemplo aqui de RBVA11, está pagando 0,91, então muito próximo. No entanto, boa parte dos 9 centavos de RBVA é em ganho de capital. Se a gente for pegar aqui o 7,6 que ele tem gerado em aluguel, a gente estaria falando de apenas 0,77. Já em PMLL, a gente tem uma geração bem forte apenas com os aluguéis dos shoppings. Então não tem tanto uma dependência de ganho de capital. Aqui, ó, eles até colocaram no relatório anterior, aqui do mês de dezembro, que estavam gerando cerca de 90 centavos aqui no final do segundo semestre e esperam que a média nesse primeiro semestre de 2026 esteja na casa dos 95 centavos. Então, ó, se a gente considerar 90 centavos, a gente estaria falando de 0,84. Ou então, de 95 centavos, a gente estaria falando aqui de 0,89. Aqui tem um porém, porque a geração de caixa recorrente dos shoppings varia muito do primeiro e para o segundo semestre, né? Já que o primeiro semestre cai dos recursos das vendas do final do ano. Então, tem que ver o melhor. Ideal seria eles fazerem aqui a projeção anual, né? Que não sei se talvez no segundo semestre caia um pouco esse valor devido a devido a não ter esse resultado mais forte do início do mês, início do semestre. Mas, enfim, se estava 90 centavos no semestre de 2026, deve ser maior no segundo semestre de 2000, no segundo semestre de 2025, deve ser maior agora no segundo semestre de 2026. Ok? Agora falando aqui sobre o desconto. Aqui a gente tá, pelo menos como eu estou gravando, um desconto de 10%, então de ser negociado a 0,90 PVP. Isso daqui é importante somente para os traders, para os investidores especuladores, porque isso daqui permite uma maior margem de valorização, né? Pode subir mais um pouco antes de bater o VP e o gestor começar a pensar em fazer emissão. Então, para quem é especulador, é importante esse fator aqui do desconto patrimonial. Com relação aos motivos por trás do fundo estar sendo negociado com um rendimento tão mais elevado assim do que os demais fundos. Você tem noção, pegar aqui, por exemplo, da VISC, VISC 11 da Vinci, sendo negociado aqui com 0,76 de yield. Então, o motivo por trás esse yield tão elevado em PMLL primeiro, o fundo antigamente, o MOL 11, ele sempre já teve um yield bem mais elevado. Esse yield mais elevado, eu acredito que seja por conta ser um fundo genial, uma gestora grande, então ele provavelmente não deveria fazer parte aqui da carteira de casas de análise. Então, ficando de fora, acaba que perde visibilidade, muita gente acaba não comprando, não reinvestindo, acabando que quem vai investir é mais quem faz estudos independentes, né? Ou pelo menos procura algum outro influenciador, diferente do perfil do investidor de casa de análise, que só quer uma coisa mastigada lá
não quer gastar tempo nem assistindo um vídeo, acaba perdendo oportunidades, né? Então, provavelmente esse é um dos motivos, tá? De estar fora de casa de análise. Também não vejo muita gente comentando, influenciadores. Outro motivo também é a questão aqui do P, né? O P de pátria, que realmente muita gente tem receio do que a pátria pode vir a fazer, mas eu é, não, não posso falar muita coisa também que eu tenho meu pé atrás com a pátria. Mas, enfim, temos sim que ficar de olho aqui nos movimentos da gestora. Com certeza está com a mão coçando para fazer crescer o patrimônio. Inclusive já está fazendo isso aqui, né? Está incorporando aqui alguns shoppings que estavam lá no RBRX. No entanto, apesar de ter a gestora como gestora pátria, acredito que o Freewild aceite certo desaforo, ok? Então, comentando aqui sobre essa aquisição do portfólio da RBR Malls. Olha, aqui os três shops são excelentes, tá? Excelentes mesmo. Shoppings premium, muito superiores em termos de qualidade com relação ao portfólio atual do fundo. No entanto, é bom lembrar que ativos premium têm um preço, né? É caro você comprar esse tipo de ativo. Cap rate aqui que o Shop parte de Genópolis, muitas vezes não chegam nem a 7%. Então, pode ser que as compras tenham sido compras caras, né? Condições aqui bem pesadas. É, e a gente não tem essa informação, pelo menos não ainda, então fica difícil de avaliar. Mas com certeza pagaram caro aqui, né? Diferente do portfólio atual de PMLL, portfólio que não é aquela coisa maravilhosa, brilhante aqui. No entanto, ela cumpre o portfólio do fundo cumpre o seu papel, tá? Não são shoppings de grife, mas cumprem o seu papel. A gente pode até vou mostrar para vocês a questão dos indicadores. Aqui, indicadores aqui, os indicadores. Aqui eles falam de crescimento de 7,5% da geração de caixa no ano de 2025, no comparativo 2024. Então, 7,5 tá aqui praticamente o dobro não, né? Mas é quase o dobro da inflação. Então, esse aqui é um ponto muito importante. E aqui também nas vendas por metro quadrado tivemos um crescimento de 6,8%. Também passando aqui com bastante folga da inflação que a gente teve em 2025, pelo menos a inflação oficial. Então, esse aqui é um ponto muito importante, o crescimento eh, do aluguel e da geração de caixa acima da inflação. Ok, aqui nesse último relatório referente a janeiro, nós também tivemos algumas notícias excelentes. No caso, na DRE. Não, peraí. Pegar. Aqui, ó. Eles falam que tiveram uma receita total de 2,21 por cota, resultado de 2,08. Então tivemos aqui alguns não recorrentes. Porque a lucro da venda do ativo Boulevard Shopping Bauru, 58 centavos, e que o vencimento de uma aplicação em renda fixa com 10 centavos. Então, isso aqui gerou um resultado bem elevado, né? Foram 2,08 por cota. Então, aqui o resultado já seria bem forte por estar aqui em janeiro. Vem a remessa do mês de dezembro, o mês mais forte pelos shoppings. Indo por cima, tivemos receitas extraordinárias aqui em 2 pontos. Então, tudo isso aqui levou a um resultado extremamente elevado, né? Que realmente um 13º rendimento, resultado aqui para o fundo. Tudo isso acabou fazendo com que a reserva desse um salto para 1,81 por cota. Então, isso daqui já me faz pensar que provavelmente teremos um rendimento mais forte de final de semestre, já que IPMLL guardando bastante recurso aqui para distribuição posterior aqui nos próximos meses. Então, aqui um ponto excelente.
Vamos lá agora aqui ver que outros comentários que eu tenho para fazer com vocês. Falando aqui então um pouco sobre os fundamentos de PMLL. Olha, o portfólio de shopping não vai ser aquele portfólio maravilhoso, tá? Eu já disse isso aqui várias vezes, mas cumpre com o seu papel, né? Tem aqui é o aquecimento de vendas. Show Madureira, aqui dentro da inflação, tem esse Marcel Shopping dando um show. Esse Marcel Shopping é realmente um shopping excelente, tá? Foi dos primeiros lá do início do fundo, até uma pena que ele acabou sendo diluído. Isso aqui é realmente um caso irreplicável de shopping lá aqui no Alagoas. Aqui, ó, aquecimento Shopping Parque Lagos subiu 16,6% nas vendas. Aqui, detalhe, um shopping lá no Rio de Janeiro. Muita gente tem receio com o PMLL por conta da alta exposição ao Rio de Janeiro, né? Quase 48% aqui do da geração de caixa. No entanto, os indicadores nos mostram que os shoppings lá do estado têm performado muito bem. Isso aqui é algo que eu sempre ouço falar, que lá no Rio de Janeiro, pelo menos, shopping performa muito bem por ser uma cidade muito quente, é questão de violência. Então, acaba que o shopping se torna um oásis lá no estado, né? Na cidade e no estado. Então, aqui, performance dos shoppings no Rio de Janeiro performance excelente. Os dois aqui é mais ou menos ali com inflação também. Então, dentre aqui os shoppings mais representativos, nós vemos aqui um crescimento eh, das vendas em linha com a inflação ou até mais. Temos aqui dois que acabaram vacilando, né? Mas enfim. Então, o portfólio não vai ser aquele portfólio de grife maravilhoso, mas cumpre com o seu papel. Ok, aqui eles não informam a porcentagem por bandeira, né? Por administradora. Seria um ponto importante. Mas, enfim, aqui a gente tem alguns imóveis que da Alus, empresa listada em bolsa, um positivo, sim, também listada em bolsa. Isso aqui, Marcel Shopping para Pro Shopping. Mas o imóvel é bom. Aqui, com certeza, é um excelente imóvel. Ancar, não vou saber. Enfim, os outros administradores já não têm nem condições de opinar. Ok, então, fundamentos aqui de PMLL, jogo pelo menos como ok, tá? De mediano a positivo. Hum, Questão de endividamento. Aqui a gente está falando de endividamento de 10%. Isso aqui para mim não é nada, tá? Que eles conseguem lidar com esse endividamento com muita facilidade. É o lucro que eles devem ter aqui nesse Marcel Shopping, deve ser um lucro tremendo. Isso aqui é um shopping que está aqui, acho que desde 2017. Vou pegar aqui o relatório antigo de Mall 11 para mostrar isso para vocês. Aqui, pegar aqui na tabela antiga mostra a data de aquisição. Aqui, ó, Maceió Shopping foi adquirido em dezembro de 2017. Então, a gente está falando aqui de quantos anos? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 8 anos desde a aquisição. Aqui que esse valor de aquisição 170 milhões de reais. Acho que o último relatório é transformação do quanto que foi o valor de laudo dele. Aqui fala valor de laudo. Não, não falou valor de laudo aqui não. Enfim, deixa eu ver se vocês falaram aqui no relatório, aqui no mês de dezembro. Ah, aqui Marcel Shopping, aqui em dezembro de 2025, 249 milhões de reais em valor de laudo. Sendo que esse valor aqui provavelmente deve ser bem maior ainda do que isso, tá? Porque o laudo estão punindo bastante quanto dos juros elevados. Então, aqui a gente está falando em valores de laudos, 79 milhões de reais de lucro, de valorização. Divide isso aqui pela quantidade de cotas, isso aqui 14 milhões, a gente está falando de 5,64 reais por cota de valorização apenas nesse imóvel foi adquirido lá atrás, tá? Então, vocês veem o potencial aqui em PMLL. Ok, então, para mim, excelente, tá? Uma das maiores oportunidades aqui do momento atual. Aqui só temos que ficar de olho aqui no pezinho de prata, né? Para ver o que, que eles vão aprontar. Não podemos tirar o olho aqui da gestora.
Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.